Bem-vindos e bem-vindas para mais uma live neste canal que te ajuda a mudar de emprego com um salário maior e no espaço de 3 meses. O meu nome é Juliana Ruas, eu sou consultora de carreira e hoje o assunto é bem interessante, que é justamente cuidado ao mudar de emprego. Não troque gato por lebre. É super importante que você faça essa leitura e essa avaliação. Justamente por quê? Porque muitas vezes a pessoa, assim, a gente tá tão. Quando a gente tá trabalhando num lugar que a gente gosta, a gente tá tão desesperado querendo sair que a gente procura uma nova oportunidade e acredita que qualquer oportunidade é melhor que o lugar onde a gente está. E esse é um grande, algo que a gente precisa questionar muito, por quê? Porque eu já acompanhei pessoas que se deram mal a fazer uma troca. Então, é muito importante que você faça uma avaliação adequada do local onde você vai trabalhar, se você é convidado para uma entrevista, para participar de algum processo seletivo, porque de repente a empresa não tem nada a ver com o perfil. E é muito interessante porque não tem certo ou errado, é como um casamento, por exemplo. A pessoa que você aceita se casar ou antes você namora, você gosta dela e aí vocês vão estabelecendo o quê? Vocês se conhecem, vocês gostam, confiam no outro e se casam. E aí eu trago justamente esse exemplo para justamente você mudar de empresa. Por quê? Porque isso pode trazer para você grandes oportunidades e uma evolução na sua carreira ou de repente um grande problema para sua vida. E aqui eu contextualizo isso com uma história realmente, uma história de um aluno meu que passou por essa situação e se viu realmente fez uma troca que foi assim, não foi, ele aumentou o salário dele de uma maneira muito boa, e aí eu trago essa história, né? Mas ele, em compensação, ele entrou numa empresa que não tinha nada a ver com ele. E aí ele foi sofrendo, por quê? Porque primeiro, essa era uma empresa, o departamento específico em que ele estava era um departamento meio tóxico, em que as pessoas elas gostavam de mostrar trabalho e realmente ficavam horas e horas, obrigada, bem-vindo, bem-vinda, horas e horas a fio, assim, até tarde da noite, participando e entregando, bem-vinda, assim, os resultados, mas não era em troca de algum projeto específico que precisava ser entregado a curto prazo. Não, era porque era o ritmo da empresa. Então era assim, eram funcionários, eram equipes altamente competitivas, um não ajudava o outro e realmente isso foi trazendo um grande estresse para essa pessoa. Então, apesar dessa pessoa ter uma remuneração excelente, o que aconteceu? Ela, na realidade, recebia alguns trabalhos do nada, que ela precisava entregar até as 3 da manhã, e 3 da manhã era horário para entregar o trabalho. Só que ela vinha de um contexto diferente, ela vinha justamente de um contexto de uma empresa altamente estruturada, organizada e que assim esperava da equipe e esperava dos funcionários precisão no atendimento, precisão e qualidade no atendimento. Então, assim, terminava o dia e o dia dela terminava no horário, tudo, porque era uma empresa ligada à parte de fábrica, então tinha todo uma precisão em termos de horário em relação ao Ministério do Trabalho, tudo. E aí ela migrou para essa empresa que, assim, primeiro tinha um horário altamente flexível, não precisava que fosse dessa maneira, mas assim, o ritmo do gestor demandava isso. O gestor se orgulhava de ter tido um infarto e ter voltado a trabalhar. Então você vê que assim, é um ritmo que muitas vezes traz o quê? Compromete a saúde mental da pessoa. Então é algo que você precisa tomar muito cuidado. Essa pessoa ela começou a adoecer, em 3 meses estava tomando remédio
E depois disso, o que aconteceu? Ela foi se desmotivando e acabou pedindo demissão. Então, poxa, é muito triste isso quando você troca de empresa e você começa a perceber que aquela empresa não é a mais adequada para você. Então, não é que tem certo ou errado, tem os ritmos. Então, cada pessoa obedece um ritmo. Eu trabalhava em banco, na área financeira, e era normal ficar depois do horário e tá tudo bem. E era uma empresa voltada para resultado, voltada para lucro, voltada para projetos. Então era uma dinâmica que já era esperada daquilo, e justamente assim os próprios gestores e a própria entrevista levava a isso. Só que o que acontece? Nem todas as empresas gostam de divulgar isso, né? Porque de repente perde uma oportunidade, de repente perde um funcionário, e aí acaba não divulgando, e muitas vezes o entrevistado, no ímpeto de, poxa, sabe, ganhar um salário legal, acaba aceitando e de repente tá numa empresa que não tem nada a ver com ele. Então, diferente de antigamente, eu sou da geração X, geralmente assim, era que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, ainda bem, a gente pode perguntar para a área de recursos humanos, a gente pode perguntar para o próprio gestor como é o ritmo da empresa, porque isso vai facilitar e vai demonstrar para a gente se aquela empresa ela tem a ver conosco ou não, para evitar esse tipo de contratempo. Então, era uma pessoa que saiu de uma empresa, de uma indústria, estava bem, estava insatisfeita, por quê? Porque queria mais desafios, mas ela não queria um desafio nesse ritmo louco que eu acabei de falar. E não era que era assim, era um desafio relacionado a um projeto que precisava ser entregue, ponto final. Não, era o desafio, por quê? Porque o gestor era um gestor que, assim, era um gestor ruim, era um gestor que se vangloriava de trabalhar num ritmo pesado, sem a necessidade disso, porque perante a diretoria, estava dentro dos prazos, então não precisava impor um ritmo tão frenético. E assim, entre a equipe, eles já conversavam e sabiam exatamente o que acontecia com cada um. Então, a maioria deles estava tomando medicação. Então, assim, é muito complicado quando acontece isso. E o bom é que, assim, a pessoa se percebeu isso, pediu para ser, pediu desligamento e partiu para outros processos seletivos e foi embora. Então, é muito importante que você observe isso. Por quê? Porque se você não observa, você acaba caindo em uma arapuca, e aí você sai o quê? De uma empresa em que você já sobrevive, uma empresa em que você não está insatisfeito, está infeliz, que nem no caso dessa pessoa, estava faltando desafios, e acaba entrando numa que na realidade impõe desafios que inclusive não fazem sentido, comprometem a saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e não é que a empresa era ruim, é que a área em que essa pessoa estava colocando um ritmo que era um ritmo que era desalinhado com essa empresa, até porque depois, assim, a gente vai buscando informações, vai conversando com outras pessoas, e eu soube que dentro dessa própria empresa tinham áreas sensacionais para trabalhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes o gestor, no intuito de mostrar trabalho, mostrar competência, mostrar que, assim, sabe, é fora de sério, então o que acontece? Ele acaba impondo algum ritmo que não vale a pena. Então, na hora da entrevista de trabalho, é muito importante que você avalie com cuidado, com critério, faça perguntas. Por quê? Porque é a sua vida que está em jogo. Imagina, né? Você tem um estresse. Imagina, você estava com uma vida tranquila, estava querendo desafio, buscando novas oportunidades, tem competência, tem valor, e cai numa fria dessa. Então, muito cuidado ao avaliar. E é uma coisa interessante porque a gente vai sentindo até pela nossa intuição, mas assim, não só a racionalidade ou a emoção.
mas como é que eu posso dizer? Justamente assim, os dois juntos, tá? E aonde que as pessoas mais erram nisso na hora de buscar uma oportunidade? Primeiro, vão pelo salário. Ai, poxa, o dinheiro é o que prevalece, mas quando se tira a saúde, é algo que muitas vezes compromete e a gente precisa fazer esse jogo, tá? Como é que é? Por quê? Porque o teu talento, ele tem a ver com a sua vitalidade, com o seu comprometimento, com a sua energia, com a sua criatividade. À medida que a sua saúde vai sendo desgastada, o que acontece é que você vai perdendo todo esse talento. E aí passa a não ser interessante, inclusive, para a empresa que vai questionar para você, poxa, por que você não está rendendo? O que está acontecendo? O que foi? Então é muito importante que, assim, primeiro, não vá só pelo salário, não vá só pelos benefícios. Ah, Juliana, tô passando por uma fase difícil e preciso. Tá bom, mas assim, avalia, faz uma negociação e justamente vê, realmente tem que ser ou dá para esperar mais um pouquinho? Ou de repente faz por uma fase transitória, mas sabendo que se acontecer esse tipo de coisa, vai tomar a mesma decisão que essa pessoa tomou. Ela saiu e rapidamente se recolocou, porque é uma pessoa altamente capacitada. Quando as pessoas vêm me procurar, eu trabalho muito as habilidades delas e as competências que elas têm. Então é uma pessoa que está segura do que pode fazer. Tanto é que ela partiu. Então, o que acontece? Atenção, então as pessoas muitas vezes vão pelo salário, muitas vezes as pessoas vão porque estão cansadas, porque assim, não aguentam mais o chefe e acabam aceitando a empresa pelo nome. Então fala assim, poxa, é uma empresa renomada. Agora, não pensa que de repente vai ter que passar por um gestor e ficar com esse gestor durante pelo menos um ano. Por quê? Porque as empresas, principalmente as renomadas, elas sabem que muitas vezes a pessoa tem a intenção de entrar ali e falar, se não deu certo eu vou mudar de área. Então as empresas elas já acabam desenvolvendo políticas para impedir que uma área sirva como trampolim para outra. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque uma vez que entrou, você vai ter que ficar naquela área. E mais, como é que você vai querer mudar de área logo de cara se você acabou de entrar e não mudou, não mostrou ao que você veio? Então é muito importante que, primeiro, não é só pelo nome da empresa, não é só pelo salário e pelos benefícios, é também por essas situações em que você precisa avaliar a cultura da empresa. Como é a cultura da empresa? É uma cultura muito agressiva, é uma cultura que, assim, eles estão ali lançando produtos sem parar e você é obrigado a estar ali, muitas vezes mais do que 8, 10, 12 horas por dia, porque existem essas empresas. Então, é muito importante que você avalie. Você está dentro disso, porque até é interessante que saiu uma reportagem sobre alguns temas relacionados a pessoas que têm feito exatamente o quê? Somente o que se precisa, é a tal da demissão silenciosa, né? E por um outro lado, apareceram uma outra turma, que é justamente a turma que quer enriquecer muito rápido. Então, eles querem fazer tudo muito rápido, justamente para ficar rico logo e ir embora. E curtir a vida. Então, existem o quê? Dois tipos de pessoas, existem mercados para todos esses tipos de pessoas, e o que é certo é justamente você estar alinhado com o que você acredita. Então, você precisa muitas vezes avaliar, poxa, para onde que eu estou indo? E aqui na sequência eu trago algumas dicas que são extremamente importantes. Por quê? Porque sim, você precisa avaliar qual tipo de empresa que eu quero, né? E primeiro, quem eu sou, né? Como que eu posso evitar essa situação, né? E o autoconhecimento, né? A pessoa fala, nossa, autoconhecimento, que coisa estranha, é muito importante. Por quê? Porque quando você está avaliando quem você é e o tipo de pessoa que você é, automaticamente você sabe, primeiro, para que tipo de empresa você vai querer ir.
entendeu? Então tem alguns clientes meus que inclusive eles têm conexões, eu vou falar um pouco de relacionamento mais um pouquinho pra frente, e eles sabem exatamente o que tá rolando na outra empresa, como é, como é que funciona tudo, e se tem a ver com eles. E aí tem muito a ver com o namoro, né? Porque no final do dia, a hora que você assina o contrato, como se fosse um casamento. Então, muito importante você avaliar suas forças, seus talentos, o seu ritmo de trabalho. Então, por exemplo, essa pessoa era uma pessoa que visava precisão, que gostava do conhecimento, que curtia pesquisa, tudo, mas ela precisava de um tempo justamente para se estruturar, para poder fazer as coisas certas. E o descanso para ela era extremamente importante, para ela voltar no outro dia super bem para estar entregando o resultado. E o resultado, e é muito interessante quando a gente começou a fazer a avaliação da proposta, né? Ela falou, Juliana, o resultado era o que menos importava, porque eu entregava. Eu comecei a adquirir velocidade, porque faz parte. Você entra numa empresa, você entra numa zona de desconforto, porque você está ali em aprimoramento, não é à toa que tem os 3 meses de experiência, e ela foi bem, só que isso acontece o seguinte, encontrou um chefe tóxico pelo caminho, um chefe que assim, sabe, não ficava contente só com aquilo, ficava prometendo mundos e fundos para a direção de uma maneira que não era necessária. Tanto é que o chefe acabou saindo de licença enquanto ela estava lá para se cuidar da própria saúde, porque colocava um ritmo tão feroz para todo mundo, desnecessário, né? Então, o que acontece? Muito importante você entender quem você é, muito importante entender o seu ritmo, e até muito interessante, porque eu trouxe até uma listinha de motivações hoje aqui para você, porque é muito importante entender qual é a tua motivação, porque a tua motivação tem a ver com o tipo de empresa que você vai trabalhar, e tem para todos os gostos. Eu atendo pessoas que trabalham em empresas públicas, tá ok? Assim como eu atendo pessoas que trabalham em empresas de alta performance. E tá tudo bem, o que importa é qual é teu ritmo, qual o teu objetivo? O teu objetivo é longo prazo, maratona, ou de repente uma corrida de 100 metros? Fazendo um paralelo com como funciona o mercado, tá? Então, o que acontece? Tem a motivação das pessoas que gostam de precisão, as pessoas que gostam da área de qualidade, as pessoas que gostam de tudo certinho, são pessoas que geralmente curtem muito a área de pesquisa, curtem muito essa parte de qualidade, então elas gostam de tudo certo. São pessoas assim, é o perfeccionismo, mas um perfeccionismo que eu posso dizer que é assim, é o perfeccionismo natural, a pessoa gosta das coisas certas. Então, vamos, por exemplo, apresentar um caso. Um carro, a construção de um carro, ela exige precisão. Por quê? Porque o risco de um carro é fatal. Então, são pessoas que realmente trabalham muito bem com a precisão. Então, a motivação delas é essa, trabalhar com qualidade, trabalhar com resultado, focado o quê? Nesse aspecto. E elas vão muito bem nas indústrias automobilísticas, vão bem nessas indústrias que precisam desse detalhe, indústrias farmacêuticas, né? Tá? Ser útil é um outro motivador. Então, pessoas de vendas, pessoas que estão ali em contato com o cliente, são pessoas que adoram atender, são pessoas que adoram resolver problemas, são aquelas pessoas que, assim, elas conseguem em minutos descobrir qual é o seu problema, quais são as suas preferências, são pessoas que têm um olhar para o outro. Eu dou o exemplo da área da saúde, você pega os enfermeiros, ou mesmo assim o pessoal do atendimento ao cliente, o pessoal que está ali bem antenado e é muito carinhoso, muito antenado com o outro mesmo. Tem um outro que é de realização, resultado, que é sucesso, que é, coloca um objetivo na mão dele, ele vai trazer e vai trazer nessa velocidade, né? Geralmente são essas pessoas que trabalham no mercado financeiro, né? Que elas querem sucesso a todo custo, querem resultado, querem bônus, querem prêmios. Então são pessoas assim que trabalham pela superação de uma maneira veloz, uma maneira rápida, tá?
Outras pessoas, e principalmente artistas especiais e únicos, são as pessoas da inovação. É interessante que aqui entra até o Steve Jobs, que era um cara especial, era um cara único, que queria fazer algo especial e fez e entregou, tá aí pra gente, entendeu? E muitos dos artistas que querem trazer o quê? Algo pessoal para as pessoas. E aí, assim, por isso, inclusive, que eles trabalham com animação, trabalhando com emoções. São pessoas que conseguem muitas vezes traduzir a emoção materializando em um quadro, materializando num desenho ou numa obra de arte. Então, são pessoas muito intensas, né, tá? E aí tem as do conhecimento, pessoas assim, pesquisadores que vão buscar informação e não estão contentes com pouco, eles querem ter certeza de tudo. É muito interessante que eles parecem um pouco com a turma da precisão, mas eles vão mais profundamente buscar informação, tá ok? Outro que gosta de segurança, pessoas que gostam de estar numa empresa segura, que os deixe tranquilo. Então a gente tem tanto empresas privadas, tá ok? Que são aquelas empresas que assim, você sabe que se você for bem ali, eles nunca vão te desligar. Por quê? Porque são empresas mais tradicionais, que demoram para tomar a decisão. E é muito interessante que quando você tem um ritmo muito rápido, você se incomoda com essas pessoas, com essas empresas. Então, e quando você tem segurança, você se sente ali feliz, porque você sabe que a empresa, ela considera você e ela quer você daquela maneira, tá ok? Entusiasmos, empresas de festa, galera criativa, a galera da inovação também, a galera que assim tá o tempo todo inventando coisas assim e tá com alternativas. Muitas pessoas aqui são pessoas de marketing, pessoas que estão na criação, que criam e estão ali, sabe, sempre criando novidades, sempre querendo trazer inovações mesmo, coisas novas, tá ok? E tem também a turma do poder, a pessoa que quer poder, quer status, quer estar ali defendendo e é muito interessante que são pessoas de justiça, que são pessoas que estão defendendo as suas causas, é bem interessante. E além de pessoas mais harmônicas, que querem paz, elas querem que fique bom para todo mundo, e são pessoas da mediação. Aqui entra justamente quem? Entram os mediadores, né? Entra a turma do direito, muitos, né? Assim, que fazem, por exemplo, vara de família, que tem que mediar tudo. Então, assim, tem área para todo mundo. E o que acontece? A tua motivação geralmente tem a ver com o trabalho que você escolheu. E é aí que a parte para o que é muito importante, porque uma vez que você se conhece, você vai poder fazer o quê? Você vai conseguir fazer as perguntas certas para o recrutador, porque é um casamento, como eu te disse. Então você vai para uma entrevista e aí você vai perguntar para o recrutador: olha, me conta uma coisa, como é que é trabalhar aqui? E aí você pode, de uma maneira indireta, dizer: não, porque na empresa que eu trabalho atualmente é uma indústria, então a gente tem horário para entrar, horário para sair. O recrutador automaticamente vai te dar um feedback. E olha que interessante, você está trazendo um exemplo da empresa onde você está. Se você está flexível a mudar isso, então, assim, você fala: não, e para mim assim, apesar de lá ser assim, eu aceito mudar, ou eu aceito um ritmo mais forte, tudo, eu aceito fazer hora extra, tal. Então, assim, avalie exatamente o que você quer ou não. Agora, esse tipo de pergunta do jeito que você faz, permite que o recrutador te fale: não, aqui é totalmente diferente, aqui eu saio às 11 da noite todo dia. Então, isso vai permitir que você comece a mensurar e olhar o quê? O ritmo da empresa, se a cultura da empresa tem a ver com você. E, inclusive, você pode perguntar para o recrutador: essa pessoa que está saindo, né? Essa vaga aqui está vaga. A pessoa está mudando de área. Então, você traz perguntas para o recrutador de uma maneira tranquila, de uma maneira que ele te dê um feedback. Não, ele ficou doente e foi embora. Vai falar: epa, o que acontece, né? Ou ele pediu demissão, ou ele foi convidado para trabalhar em outra empresa. Então é muito importante, porque pela conversa do recrutador você vai percebendo
o que aconteceu. E você pode perguntar da dinâmica da área. Como é que é a dinâmica da área? Como é que é o gestor, tudo. Por quê? Porque você vai investigando, você vai tendo mais informações e isso realmente te ajuda a escolher melhor. É o que eu falei, é um casamento. Na época que eu comecei a trabalhar, não. Que bom, a empresa chamou, a gente perguntava nada. E aí você tem a oportunidade de, conversando com o recrutador, fazer as perguntas certas. Porque é um lugar que você vai passar mais tempo do que com sua família, com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Então, você precisa realmente fazer as perguntas certas, tá ok? Vamos lá, outra coisa que é importante como evitar a situação. Converse com amigos. Os amigos, eles sabem, porque a fama das empresas, ela corre rápido. Então, quando a fama das empresas corre, você já sabe se você quer ou não. E é muito interessante porque tem uma cliente minha e eu sempre prezo e eu sempre falo do importante de você conversar com pessoas da sua área, participar de eventos da sua área, justamente para quê? Para você fazer conexões sempre. Porque vamos supor, hoje você está trabalhando, mas amanhã de repente acontece um corte na empresa que você está. Você tem o networking, você tem relacionamento. E esse relacionamento é muito importante também nessa hora. Por quê? Porque você nem precisa falar que você está participando de um processo seletivo, porque muitas vezes é sigiloso. Mas você vai poder perguntar para o seu colega, o que você acha? Você conhece alguém que trabalha na empresa tal? E aí você vai ficar sabendo informações. Não é assim que a gente faz quando a gente namora, tira referência das pessoas. Então, da empresa, atualmente, graças a Deus, é normal também a gente fazer isso, tá bom? E muito legal e muito importante são o quê? Pesquisas. Pesquisas são extremamente importantes e são maravilhosas. A gente tem o Great Place to Work, que fala das melhores empresas, tem a revista Exame falando das melhores empresas, tem um anuário, todo ano tem. E hoje é muito interessante que eu estava olhando o LinkedIn, ele traz informações sensacionais. Por quê? Porque apesar de eu não ser a favor do desabafo no LinkedIn, eu não sou definitivamente, porque a gente tem uma carreira gigante a zelar, tem pessoas que trazem os desabafos. Eu lembro até que um dia eu estava olhando o LinkedIn e apareceu o desabafo de uma moça saindo de uma empresa e, nossa, falando horrores. E é muito interessante que até o que se tem mostrado muito são as demissões pós período de licença maternidade. Então é muito interessante porque se você fica nesse canal, você fica sabendo o que tá rolando no mercado. Então, você vai lá, entra e você vai saber, o que tá acontecendo? Opa, vamos lá, vamos ver. Então, vale a pena realmente você investigar. Tem também alguns sites específicos e eu tenho olhado os sites para fazer essa live especificamente. Eu dei uma olhada em diversos sites e tem diversos sites que sim, eles trazem tanto vagas, oportunidades de trabalho, como também as avaliações das empresas. E inclusive o Reclame Aqui, o governo.br parece que também tem algo falando das empresas. E também tem outros sites que fazem o quê? Uma pontuação. E olha que bonito. As empresas, elas acompanham isso. Por quê? Porque parece que não, mas assim, você é muito importante para a empresa. Às vezes a gente está com a autoestima baixa, o gestor a gente não está feliz na empresa, tudo, e a gente acha que a empresa não olha por nós. Pode até ser que seu gestor ou o local, a área onde você está, não está legal no momento, mas assim, as empresas, elas têm uma grande preocupação em hoje mostrar de uma maneira transparente que elas são um bom lugar para trabalhar. Porque o que acontece é o seguinte,
a empresa ela não funciona sem mão de obra. Por mais que exista inteligência artificial, por mais que exista, sabe, robôs, tudo, a empresa precisa do seu trabalho, precisa de você. Então, na realidade, ela tem muito interesse em que você queira trabalhar lá. Eu me lembro durante um período em que eu estava com uma vaga aberta dentro da empresa que eu trabalhava. Não achava um especialista para trabalhar, era uma área bem específica e não se achava um especialista. Então, quando aparecia algum currículo relacionado à área, primeiro, eu só faltava estender o tapete vermelho para receber aquela pessoa. Por quê? Porque realmente eu precisava da mão de obra dessa pessoa, era uma pessoa que ia se relacionar com o cliente e precisava ter um atendimento super especial, super VIP. Então, assim, quando essa pessoa apareceu, inclusive, para quem acha que o salário não aumenta, essa pessoa apareceu com um determinado valor e, assim, o valor que eu tinha para contratá-la não cobria. Só que fazia 6 meses que eu estava sem uma pessoa naquele lugar e eu precisava desse profissional. Então, inclusive em negociações com recursos humanos e com a alta diretoria, eu consegui aumentar o valor para trazer essa pessoa para dentro da empresa. E foi maravilhoso. Então, na realidade, não se engane quando você vai para um processo seletivo que o recursos humanos ou, de repente, o gestor, ele não vai estender esse tapete para você se sentir bem, porque a melhor coisa é quando você se sente bem dentro da empresa. Ah, existem maus gestores? Existem empresas ruins? Existem, sempre vai existir. Mas o que eu quero dizer para você, que aqui que está querendo mudar de empresa, é que existe um lugar legal, pode ser melhor do que tua empresa, agora você pode realmente buscar com tempo e aí você vai realmente encontrar uma oportunidade que é bem alinhada ao que você quer. E aí você não vai passar pelo aperto de repente, né, trocar gato por lebre, né? Então, de repente, você ir lá e falar, poxa, essa empresa parecia tão bonita, tão maravilhosa, porque sim, vai ter que pagar um pedágio. Uma vez que você vá para a empresa dentro de uma área que você não gosta, as empresas estão muito espertas em relação a isso. Então, você vai ser aprovado para aquela vaga e muitas vezes não adianta tentar negociar. Por quê? Porque as empresas elas estão muito atentas a pessoas que usam uma área como trampolim para entrar dentro da empresa, sabendo da beleza, tudo, da grandiosidade da empresa. Então, avalie o gestor, conversa com o gestor, sente o olho no olho. Pode ser que logo de cara não exista uma empatia. Agora, de repente, o gestor está tão desesperado que ele fala assim, ah, não, vai você mesmo. E de repente, para ele também não surgiu essa empatia e não vai ser legal para nenhum dos dois. É aquele casamento, aquele relacionamento que não dá certo. E aí a infelicidade na certa. E de verdade, dinheiro, para algumas pessoas tem dinheiro que paga tudo isso. Mas na maioria dos seres humanos não. Por quê? Porque a gente tem emoções, porque a gente tem as nossas motivações e de repente pode ser que você vá para uma empresa que não tem nada a ver com você. Então, realmente, busque informação, pesquise. Eu fiz se você precisar, eu tenho um texto sobre isso que eu publiquei no LinkedIn e eu posso compartilhar com você, porque vale a pena você investir tempo no lugar onde você passa mais tempo do que com sua família. Então, vale a pena, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá ok? Espero que realmente essa live traga aí clareza para você, qualquer coisa que você precise, qualquer dúvida, um case para compartilhar é sempre bem-vindo. Por quê? Porque eu trago informações reais para você do dia a dia. Assim, eu atendo pessoas, eu tenho alunos também que que estão no mercado o tempo todo e a gente vê
muita coisa boa, muita empresa boa, até dando uma empresa, um exemplo de uma empresa boa, empresas que têm uma conexão humana maravilhosa com os funcionários e que vale a pena, sabe? Aí você fala, nossa, até eu quero trabalhar nessa empresa, me leva, entendeu? Que oferecem treinamento, que tem plano de carreira, e eu acho que essas empresas, elas têm que ser consideradas, então a nota delas é bem importante. Então, converse, e a melhor maneira de você descobrir isso realmente é ali com suas relações, conversando com seus colegas, que aí você vai realmente saber o que está acontecendo, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Agradeço a presença de vocês aqui comigo, tá ok? E a gente se encontra na próxima semana, tá ok? Então, um super beijo para você e muito obrigada pela participação.